Olá, bom dia. O Maranhão está sediando o Encontro Nacional de Juízes que está discutindo alternativas penais. Está reunindo juízes de quase todo o país e, a partir de amanhã, depois que encerrar todas essas fases de discussão, eles vão fazer uma visita técnica em alguns pontos aqui do nosso sistema penitenciário. E é sobre tudo que está sendo discutido nesse encontro que nós vamos conversar agora. E o meu convidado para essa conversa é o juiz de Direito de Execução Penal de Minas Gerais, o doutor Lourenço Ribeiro. Bom dia, doutor Lourenço. Bom dia, tudo Seja bem? muito bem-vindo. Muito obrigado. Durante esses dias todos, tem representantes aqui de quase todo o Brasil, né? Até agora, o que vocês discutiram, dos pontos que vocês discutiram, quais o senhor considera mais relevantes? Bom, o encontro ele é dividido em dois grandes blocos. O primeiro que discutiu alternativas penais e o segundo que discutiu execução penal. Dentro das alternativas penais, o que mais foi debatido foram os obstáculos, as dificuldades para que você implemente as alternativas penais, que basicamente são medidas que impedem que a pessoa seja levada à prisão. É uma forma de punição, mas que não leva a pessoa a cumprir a pena dentro dos estabelecimentos prisionais. E no segundo bloco, que foi discutida, a questão propriamente da execução penal, das dificuldades hoje para que a pessoa cumpra a pena, das violações aos direitos humanos que acabam ocorrendo dentro dos estabelecimentos de privação de liberdade. Então, baseado nessas duas discussões, a gente pode dizer que o ideal seria a criação vamos dizer, de alternativas desses cumprimentos de penas, sem ser exatamente ou necessariamente dentro de uma penitenciária? Sim. Por isso é que nós realizamos o segundo Encontro Nacional de Alternativas Penais, exatamente com a intenção de dar uma ênfase, um destaque para as alternativas penais como um meio de impedir que as pessoas sejam levadas ao interior das penitenciárias, presídios, cadeias públicas, etc. Não significa, e isso é que é importante ser dito, que a pessoa que cumpre uma alternativa penal, ela não está sendo punida, ela está sofrendo uma punição. Porque a gente fica às vezes com essa ideia, a sociedade às vezes fica com a ideia de que quando você tem uma alternativa diferente da cadeia propriamente dita, aquela pessoa ela não está sendo punida pela justiça. Ela está fazendo uma outra coisa, ela está fazendo um trabalho alternativo, isso não é considerado pena. Ela sofre uma pena, só que essa pena não será cumprida dentro do estabelecimento prisional. Ela será cumprida como uma alternativa penal. E a alternativa penal, ela também engloba as medidas despenalizadoras, como a suspensão condicional do processo, como o acordo de não persecução penal, como a transação penal. Todas essas modalidades despenalizadoras também são enquadradas como alternativas penais. Mas a sua observação é perfeita, que as pessoas têm a concepção de que a única maneira de se punir é levando para dentro da cadeia, o que não é verdade tecnicamente e nem faticamente. Até porque, se tem essas alternativas penais, se a pessoa pode pagar pelo crime que cometeu fora da cadeia, a gente vai evitar um problema lá mais na frente, que é a superpopulação carcerária, que é um dos maiores problemas do Brasil. Sim. O Brasil hoje tem a terceira população carcerária do mundo. Ele perde de Estados Unidos e China apenas. E se nós formos olhar, a população desses países são muito maiores do que a do Brasil, o que indica que nós temos um quadro muito grave, um déficit de vagas elevado, e com uma taxa de aprisionamento que tinha caído na época da pandemia, mas agora voltou a subir. Então o Brasil voltou a aprender muito, e aí a gente sempre discute, e isso é um dos objetos de discussão de todos os encontros: o Brasil prende muito e prende mal. Prende muito e prende mal, interessante, né? Daí a importância de buscar alternativas diferentes, né? Para a punição desse crime que foi cometido, né? Exato. Porque se não se levar direto para a cadeia, se não se não sei nem se existe essa palavra, superpopularizar essas cadeias, a gente vai ter o pagamento da pena fora da cadeia e tornar a cadeia, vamos dizer, um lugar onde os direitos humanos não sejam tão desrespeitados. Sim, exato. Você pune a pessoa sem violar a dignidade da pessoa humana,
sem tirar essa pessoa do seu convívio familiar, sem tirar a fonte de renda dela e muitas vezes de toda a família, e mesmo assim ela sofre uma punição, sofre uma condenação pelo crime, sem ser levada ao estabelecimento prisional. Aí a gente volta para aquele ponto que a gente falou ainda agora. Para isso é necessário que haja uma mudança na conscientização popular de que quem está fora da cadeia também pode pagar pelo crime que cometeu. Sim. E esse é um processo um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho demorado, né? Não se muda a mentalidade de uma população de uma hora para outra. De alguma forma, essas alternativas que vocês discutem em cada encontro que vocês realizam, elas estão sendo colocadas em práticas depois, no dia a dia? Quer dizer, dá para adaptar dentro da nossa realidade? Sim, sim. A discussão dos encontros permite que as boas práticas que são difundidas sejam multiplicadas por aqueles que aqui estão presentes. Então, apenas a título de exemplo, o Maranhão, nos últimos 10 anos, evoluiu muito o sistema prisional. E uma das principais questões que foi debatida durante o encontro de alternativas penais é a questão da municipalização das alternativas penais, que é uma iniciativa do Maranhão, em que a alternativa penal não fica centralizada apenas na capital. Ela é levada para todos os municípios do interior e isso permite que as pessoas que estejam na ponta, no interior dos estados, possam cumprir as suas alternativas penais lá, perto da sua comunidade, perto da sua família, e isso é muito importante, que as alternativas penais sejam eficazes para que os juízes, quando forem substituir a pena privativa da liberdade por qualquer uma das medidas que impedem que a pessoa seja levada ao cárcere, confie na estrutura desenvolvida pelo Poder Executivo. E isso é uma questão que funciona muito bem no Maranhão e que com certeza será replicado para os outros estados da federação. Nós vamos já falar desta boa situação do Maranhão, dessa situação. Mas essa questão da municipalização que o senhor citou agora, ela ainda não é uma realidade em todos os estados? Não. Não precisa se avançar muito? Não precisa. Isso, inclusive, foi o tema de um dos módulos de debate, um dos grupos de trabalho, que são os obstáculos para a questão das alternativas penais. Exatamente por aquilo que você diz com muita propriedade, a questão da conscientização da sociedade. Porque se você investir em capacitar os técnicos que vão trabalhar as alternativas penais, a população entende como uma fraqueza do governo do Estado, entende como uma fraqueza do Poder Executivo, que para você punir você tem que construir cadeias. E se você não constrói cadeia, você não está punindo. Muito antes, pelo contrário, a punição pode ser muito mais efetiva se você não prender a pessoa, mas se você permitir que ela preste um serviço à comunidade. E isso dentro do município fica mais visível, né? Que você acompanha mais de perto. Porque, por exemplo, antes aqui no Maranhão, a sentença maior era você vai ser levado para a penitenciária de Pedrinhas. Que era Maranhão. As pessoas de todos os municípios cumpriam suas penas aqui em São Luís. Quer dizer, elas eram retiradas completamente do círculo familiar e trazidas para cá. Agora, quando essa municipalização avança, à medida que ela avança, fica mais fácil o controle da sociedade sobre o cumprimento dessa pena, né? E essa, vamos dizer, essa ressocialização dessa pena que pode ser cumprida de uma forma mais justa, eu não diria, mas de uma forma mais... Pode dizer justa. Pode dizer Pronto. Justa e humana. Pode Justa dizer justa e humana. Isso, humana, é isso que eu queria dizer. Mas justa e humana, não é? Sim, com certeza. Mas e aí, quanto tempo falta para a gente atingir esse estágio de evolução? Nós temos mais de 500 anos de atraso em relação à conscientização da população. Eita, doutor, de que tem muito tempo aí. Temos muito tempo. Eu acho que essa é uma evolução que nós começamos, nós demos alguns passos, alguns estados com passos mais largos que outros, mas acredito que seja uma semente que plantada agora germinará daqui 2 gerações. Opa, 2 gerações ainda pela frente. Mas o importante é plantar. Se não plantar, não vai colher. Então vamos plantar mesmo que tenha 2 gerações aí pela frente para se fazer essa colheita. Mas agora o que nós vamos fazer mesmo é um intervalo. A gente já tomou café durante o programa aqui, mas a gente vai continuar tomando uma água, um cafezinho aqui no intervalo e a gente volta já já.
Já estamos de volta e conversando aqui sobre o encontro nacional que está sendo realizado aqui em São Luís, discutindo penas alternativas e cumprimento dessas penas. Eu estou conversando aqui com o doutor, o juiz Lourenço Ribeiro, que é de Minas Gerais. E a gente passou o primeiro bloco todo falando das penas alternativas, né? Agora vamos falar mesmo das sentenças cumpridas lá dentro da cadeia. Nesse ponto, eu acho que eu vou gostar de falar, porque o Maranhão, de uma forma geral, a gente está bem colocado, né? Sim, o Maranhão, nos últimos 10 anos, ele teve um salto de qualidade digno de todos os elogios possíveis. E isso coincide com a chegada aqui ao Maranhão do secretário Murilo Andrade. E também, isso não se pode negar, da sensibilização dos últimos 3 governadores e do investimento maciço que foi feito, não só, e isso também tem que ser digno de todos os elogios, na construção e na reforma de unidades prisionais, sim. Mas principalmente na capacitação de toda a equipe de policiais penais, a equipe técnica que presta todo o auxílio, não só às pessoas que estão em cumprimento de pena, mas também àquelas que saem das unidades prisionais, que são os egressos. E o Maranhão desenvolveu grandes práticas nesse sentido, tanto para as pessoas que estão em cumprimento de pena, quanto para aquelas que deixaram o cárcere. Eu posso dizer que a gente saiu de um período em que a gente tinha rebeliões que ficavam rolando cabeças dentro das penitenciárias, eu digo isso porque eu acompanhei, para um período hoje em que a gente tem alunos, detentos alunos, estudando, fazendo faculdade. Quer dizer, a gente pode até dizer que esse tempo de 10 anos foi pequeno para uma evolução tão grande? Sim, com certeza. Podemos dizer, com né? certeza. Foi uma transformação, eu diria que o paralelo que eu consigo traçar em relação ao que o Maranhão fez, nós poderíamos traçar um paralelo com o Espírito Santo, que teve aquela questão dos containers, de preso cumprindo pena nos containers, não sei se você, né, se recorda disso. Lembro. E do Rio Grande do Sul, que num passado não muito distante, também tinha presos que aguardavam a liberação de vaga no interior dos cofres das viaturas policiais. Então, o paralelo que eu digo de evolução num período curto são esses 2 estados, além do Maranhão. O Maranhão teve condenações das cortes internacionais em relação a Pedrinhas, e a resolução da Corte Interamericana, quando você lê sobre a situação de Pedrinhas, é uma coisa chocante. E hoje a realidade é completamente transformada. Você tem presos que trabalham por todo o estado, produzindo blocos para as prefeituras, blocos de calçamento, blocos de construção, fardas escolares, fardas por bombeiro, uniformes de toda sorte. Então, a transformação não apenas dos espaços de cumprimento de pena, que são as penitenciárias e os presídios, mas da forma de cumprimento de pena, me parece muito relevante. Eu diria que 2 pontos assim foram essenciais, não sei se o senhor vai concordar comigo. O trabalho e a educação. Concordo. Foram os 2 pontos trabalhados dentro desse processo de transformação, de mudança do nosso sistema penitenciário, quando ofereceram a possibilidade de detentos estudarem, e a gente já tem até gente formado, fazendo mestrado, essa coisa toda, e a possibilidade de trabalhar. Ninguém mais ficou lá parado o dia todo pensando em como fugir de lá. Aí a gente volta para aquele negócio de transformar a penitenciária num lugar mais humano. Sim. E isso eu acho que a gente conseguiu com esses 2 pilares de trabalho e educação oferecidos a quem está lá. Porque a gente acha também, doutor Lourenço, não sei se o senhor concorda, que quem está na cadeia não merece nada. Tá? Ele está ali cumprindo pena porque ele fez alguma coisa de errado, então ele tem que ter todos os rigores da lei. Mas a gente tem que pensar que a ressocialização, ele vai voltar para a sociedade. Se ele não voltar melhor do que ele entrou, não adianta nada, né? A questão é que quando essa pessoa está privada de liberdade, ela não perde os direitos que não são atingidos pela sentença. Exatamente. Ela não deixa de ser cidadão porque ela está presa. E a punição, ela precisa ocorrer, eu concordo com aqueles que defendem que a punição precisa ocorrer, mas ela precisa ocorrer com um mínimo de dignidade, com um mínimo de bom senso, com um mínimo de condições. E nisso, muitas vezes,
se esquece dessa observação que você disse com muita propriedade mais uma vez, que a pessoa vai voltar, porque o Brasil não existe prisão perpétua nem pena de morte. Exatamente. Então essa pessoa vai voltar para a sociedade em determinado momento. E que pessoa que nós queremos receber de volta na sociedade? Uma pessoa mais revoltada, porque foi tratada com descaso, teve seus direitos mínimos, a saúde, a assistência social, a educação violados dentro de uma unidade prisional? Ou nós queremos ter uma pessoa que teve o mínimo existencial para pagar pelo seu erro e que possa, durante o tempo de cumprimento de pena, refletir sobre o erro que cometeu e voltar para a sociedade? De uma forma mais humanizada, vamos dizer assim. Exatamente. Porque, assim, só para orgulho da gente também, né? Eu estou puxando agora muita brasa para nossa sardinha. Mas pode, é devido essa... Nós temos uma faculdade instalada lá, né? Quer dizer, a Faculdade de Serviço Social está sendo oferecida para os detentos e a gente tem muitos detentos já estudando para o Enem, fazendo a faculdade. Eu acho que isso dá uma certa satisfação quando a gente olha esses resultados, porque, por exemplo, rebelião, há muito tempo a gente não tem rebelião aqui no Maranhão. Sim. E a expansão desse sistema por todos, essa municipalização que a gente falou antes, eu acho que favorece muito esse processo. Pode ser um modelo a ser copiado por outros estados? Deve ser um modelo a copiado. Não só pode, deve ser um modelo a ser copiado para todos os estados. E nisso, o encontro ser realizado no Maranhão não foi por acaso. O Maranhão foi escolhido exatamente por ser um estado modelo em matéria de alternativas penais e pela transformação que ocorreu no Maranhão nos últimos 10 anos em matéria de cumprimento de pena dentro do sistema prisional. Olha, eu acho que a gente vai continuar fazendo esse trabalho, sabe? Eu acho que é um trabalho que a partir de agora ele não tem mais volta, ele já está consolidado, 10 anos depois ele já está consolidado. Acho que daqui para frente ele só tem a avançar. E o secretário Murilo, olha que eu nem sou de oba-oba, gente, mas eu acho que o trabalho que ele faz merece esse reconhecimento pelo resultado que a gente está conseguindo, porque o resultado não é dele, não é do governo, o resultado é para a sociedade. Sim. Aí a gente volta naquele negócio que a sociedade tem que colaborar e pensar de forma diferente, que o detento é um bicho-papão, né? E ontem, uma das discussões que foi feita é exatamente no sentido de que o Estado, enquanto a pessoa está privada de liberdade, o Estado fornece os meios, fornece as oportunidades de trabalho para essa pessoa, pelos convênios que existem entre município e Estado, para que essa pessoa possa trabalhar. A grande questão e o grande receio que a pessoa que está cumprindo pena tem é quando ela for para o meio aberto. Exato. E deixar de estar sob a tutela do Estado com recolhimento obrigatório ou no próprio regime fechado. A sociedade vai receber essa pessoa ou vai continuar havendo o pré-conceito de que por ela ter sido condenada, ela não merece uma oportunidade de trabalho? Eu vou sempre discriminar essa pessoa, colocar ela numa condição de desigualdade na contratação em relação a uma outra pessoa que não cumpriu pena? Enfim, a pena não é perpétua, mas em muitos casos a pessoa que esteve dentro de um estabelecimento prisional, ela sofre os efeitos da condenação para além do tempo fixado pelo juiz na sentença. Pois é, então nós temos 2 pontos a serem repensados pela sociedade. A forma de analisar as penas alternativas e o recebimento que se faz de um egresso do sistema penitenciário. Porque não adianta nada ele pagar toda a pena que ele teve lá na cadeia, como a gente queria, né? Como a gente chama, modo de dizer. A gente queria, pagou lá tudo que ele devia, fez o trabalho dele, fez além do que até se esperava, se formou, se ele voltar não for recebido, se ele não tiver uma oportunidade no mercado de trabalho, se ele não for aceito pela sociedade. E aí, qual é a nossa responsabilidade a respeito disso? Eu acho que a gente tem que repensar também o nosso papel nesse processo todo. Não adianta só as autoridades discutirem sobre o que pode ser feito se a sociedade não colaborar e não pensar a respeito. Eu acho que a partir de encontros como esse a gente pode despertar. Eu não posso terminar o programa sem uma informação que o senhor me deu que eu amei. Que das 30 melhores penitenciárias do país, o Maranhão tem 17, é isso? 17. 17 penitenciárias são do Maranhão. De 30, gente, a gente tem mais de 50%. Pronto, é um motivo para a gente se orgulhar. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Por essa conversa toda, por esse compartilhar de informação
Vocês ainda vão fazer umas visitas ainda, Vamos, né? nós Depois vamos dos visitar ingressos. a Central de Audiência de Custódia, a Central de Regulação de Vagas, vamos visitar 2 unidades prisionais, visitar as questões da municipalização, do setor lá do CIAP. Então, o encontro ainda prossegue. Ainda tem muita coisa a fazer, tem né? muita coisa a fazer. Pronto, e tomara que a gente sirva de bom exemplo sempre. Muito obrigado mais uma vez, doutor Lourenço Ribeiro, juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Minas Gerais, por essa participação aqui no Café. Um bom dia para o senhor. Bom dia também, muito obrigado. E bom dia para você que ficou sabendo tudo que está sendo discutido nesse encontro e principalmente ficou sabendo que a gente está muito bem na fita nesse ranking. Tchau e até a próxima.